Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 7, onde a disciplina de Programação Aplicada do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Piauí. Nós vamos tratar aqui nessa videoaula de listas, uma estrutura de dados específica do Python. Tá? Serão 4 videoaulas tratando só de listas, daí vocês tiram a importância das listas no Python, certo? E aqui a gente já começa mostrando uma figurinha para ilustrar para vocês que o Python tem várias estruturas para armazenar os dados, né? As listas usam esses colchetes, né? As tuplas usam parênteses e os dicionários usam chaves. Então, quando vocês verem colchetes, saibam que é lista. Parênteses, saibam que são tuplas. E dicionários por chaves, tá bom? Vamos tratar nas próximas 4 aulas só de listas, tá? A gente vai também começar a mostrar em teoria, essas estruturas aí, essas outras, tuplas e dicionários. Então, primeiro um comparativo dessas 3 principais estruturas, que a gente vai ver que tem uma quarta. Introdução às listas, o que é e como acessar seus índices, como copiar listas, como fatiar listas. Isso tudo está no capítulo 6 do livro de Menezes, tá? Mas também eu vou apontar lá no material de apoio, naquela outra apostila, onde é que está esse material dessa lista, tá? O capítulo específico. Então, o que são, assim, um comparativo dessas estruturas? Por que existem essas 3 estruturas? Vamos lá. Primeiro, vocês já viram lá que a sintaxe da lista é usar colchetes, tá? Então, toda vez que aparecer colchetes é lista. Quando for parênteses, é tupla. Quando for dicionário, é chave. O que é que você pode colocar dentro de uma lista, dentro de uma tupla e dentro de um dicionário? As mesmas coisas. Tá? Eles aceitam strings, que são texto, números inteiros ou reais, outras listas dentro dele, outras tuplas dentro dele, outros dicionários dentro dele. Né? Colocar essas 3 coisas dentro de uma lista, ou tupla, ou dicionário, já é montar uma estrutura de dados mais complexa. Tá? Isso é mais para frente. No geral, resumidamente, o que essas 3 estruturas admitem é números e texto. Tá? Sobre outros atributos comparativos, mudança de valores. As listas e dicionários você pode mudar os valores. As tuplas não. Então as tuplas é como se fossem valores constantes. Tá? Então quando é que você usa? Por exemplo, a lista, a gente tem interesse nela quando você quer que a ordem de entrada dos elementos seja preservada, tá? O que não acontece no dicionário, certo? E quando você precisa fazer a pesquisa, passando pela lista, né? Passando por todos os elementos, ou pelo menos até achar o elemento que você quer. O que é diferente no dicionário. No dicionário, o acesso é feito por a chave, que é essa letrinha, ó, esse string que vem junto com o valor. Né? Você vai ver aqui na lista, ó, só tem o valor 1, 2.3 e texto. No dicionário, ó, o 1 é vinculado à chave A, o 2.3 à chave B e o texto à chave C. Então, quando você quer uma coisa que você raramente assim vai ficar percorrendo a lista, você vai só acessar e pegar o valor, então você trabalha com dicionário. Agora, quando você precisa de uma estrutura de dados que você tem que percorrer os valores, tá? Aí você vai trabalhar mais com listas, tá bom? E existe uma quarta estrutura, que é a estrutura do tipo conjunto. Tá? A gente não falou dela aqui, porque a gente vai falar lá no final, na última aula de lista. Tá? Lembrando que essas 4 aulas de listas, a gente enquadrou como listas, mas lá no meio a gente vai ver o dicionário, a gente vai ver a tupla, e vai ver esse quarto conjunto, que é o set. Tá certo? Usa-se o comando set, que é a estrutura do tipo conjunto, que basicamente essa estrutura ela aceita quaisquer valores, strings, numéricos, mas não podem ser repetidos, tá? E ela é útil porque você pode pegar os elementos dela e fazer operações do tipo conjunto na matemática, unir, interseção, diferença, tá? Complementação, todas as operações de conjunto. Então, quando chegar a hora, a gente vai mostrar e falar sobre o tipo de estrutura de dado conjunto, tá bom? Mas vamos nos focar hoje só nesse tipo aqui, ó, o tipo lista, tá bom? E as próximas 4 aulas vão ser basicamente lista,
porque vai falar depois tem que falar um pouco de tupla, que é mais simples, e falar um pouco mais de dicionário que requer mais tempo, e conjunto que requer mais tempo, tá? Então, seguindo aqui falando de lista, né? É uma estrutura de dados no Python que agrupa valores, pode ser iguais ou diferentes, números, textos basicamente, mas podem ter listas, tuplas, dicionários dentro, tá? A sintaxe básica é essa, né? É o nome da lista de um lado, tá? O nome da lista, um sinal de atribuição e um conjunto, um par de colchetes. Vocês vão ver que no Python isso aqui é automático. Lá você digita um colchete, ele já bota o outro. Aqui é um exemplo simples, né, de uma lista, né? Aqui está comentado como sustenido, a introdução à lista de números inteiros. Então está aqui, ó, ln, atribuição, colchetes 10, 15, 20, aí print ln, ele printou aqui. Agora aqui um outro exemplo onde você tem uma lista com tipos tipos diferentes, né? Desculpa que era número para ser, ao invés de real, tá, pessoal? Desculpem. Então, LM aqui, ó, 10, 5.3 casa, né? Tem inteiro, real e texto. Quando você manda printar, ó, tá aqui a lista direitinho. Então, pode ter os dois tipos, tranquilamente, numa lista. Aliás, os três tipos, né, básicos. Acessando o índice da lista. Então é o seguinte, para a gente acessar um elemento da lista, a gente precisa dar para ele a posição daquele elemento na lista. E aí nós temos que entender os dois métodos de indexação de listas dentro do Python. A indexação para o Python ela pode ser positiva ou negativa. Positiva é assim, o primeiro elemento da esquerda é o 0 e aí cresce positivamente para a direita. Negativa é o primeiro elemento, é o último da direita, não é mais o primeiro da esquerda, é o último da direita, ele começa com -1, que seria o complemento lá da positiva, né? A positiva é do 0 em diante, então a negativa é do -1 em diante. Começa no último da direita e vai decrescendo matematicamente para a esquerda, né? Isso fica mais claro aqui, ó. Está aqui a tua lista de valores 10, 20, 30, 40, 50. Então, na indexação positiva, o 10 está na posição 0. O 20 está na posição 1, o 30 na posição 5, o 40 na 3 e o 50 na 4. E aqui ocorre um erro muito comum. Quando você pede o comprimento da lista, ele vai dizer que tem 5 elementos. Aí você às vezes pede assim, me dê o elemento da posição 5. Ele vai dar erro. Porque lembre que o Python começa a contar do 0, não é do 1. Tem 5 elementos, mas ele começa do 0. Então aqui, ó, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas índices de posição tem só 0, 1, 2, 3 e 4, na direção positiva. Na negativa, que ele começa a contar do -1, do último à direita e decresce para a esquerda, aqui aparece o 5. Mas é tudo negativo, ó, -1, -2, -3, -4, -5. Então, se você quiser, por exemplo, trazer o valor número 30 de volta, você pode trazer ele assim, ó. Pegue no lista, aí você abre o colchete e diz a posição na lista. No caso, ó, o 30, na indexação positiva, está na posição 2. Então, lista, traga o 2. Que é a mesma coisa do lista, traga o -3. Que ele vai trazer quem? O 30. Então, isso aqui não é um comando de Python, tá? É só um exemplo do uso dessa regra, tá bom? No Python seria lista de 2, e iria mostrar o 30, lista de -3 iria mostrar o 30 também. Tá? No finalzinho, nós vamos fazer alguns exemplos bem basiquinhos para você aprender ver isso funcionando, tá? Para não ficar só na teoria. Então, aqui nós fizemos um exemplo, tá, de um programa, tá, onde você monta uma lista de 5 números. Você usa um while aqui, ó, um primeiro while, e depois um segundo while para exibir um número numa posição que o usuário vai definir. Então, ó, aqui, ó, aqui é o comentáriozinho, não é código, então ele botei aqui, ó, uma lista chamada números, disse que ela tinha 5 elementos, todos zerados. Eu podia ter criado simplesmente com 2 colchetes, mas eu quis botar aqui os elementos, né, para ter a quantidade bem certinha. Botei um contador aqui, ó, x igual a 0, e fiz o primeiro while. Ó. Enquanto o contador for menor ou igual que 4, né, que aí vai incluir o 0, certo? Aí você vai dizer para ele, ó, pegue na números a posição de x. Aí a primeira vez que ele entrar aqui vai ser o x0, o primeiro, aí depois o x1, que é o segundo, o x2, que é o terceiro, e por aí vai. Usa a função float para pegar o resultado da input, converter em número real, porque eu não sei o que a pessoa vai digitar, e bota aqui, digite o número.
Aí eu uso o fstring aqui para botar duas aspas e chamar a variável entre chaves e dizer, ó, você vai botar aqui o x mais 1. Por que você não bota o x? Porque para a pessoa que está lendo, ela vai achar que se eu botar o x vai aparecer aqui, ó, digite o primeiro número 0. Ela, poxa, mas minha lista não tem 5, como diz o programa. Então eu só boto mais um aqui para aparecer para ela não o índice, né? O índice positivo. Aparecer para ela o índice positivo mais 1. Aí para ela percorre os 5 elementos. Tá? Mas eu estou aqui, o pro Python é o 0, 1, 2, o 3 e o 4. E aqui tem o contadorzinho, usando aquele que nós aprendemos na aula de número 6, aquele operador combinado, né, que ele pega a atribuição e pega a operação aritmética, né, troca de lugar, que na verdade é a mesma coisa, de x igual a x mais 1. Né? Se vocês não estão lembrados, dê uma olhadinha na aula 6. Bem, esse primeiro while aqui, ó, tá? O que ele faz? Ele monta a lista. Está aqui, ó, ele acontecendo. Ó. Digite o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Está aqui a lista. Tem 10, 20, 30, 40, 50. Então, esses zeros viraram 10, 20, 30, 40, 50. Aí eu botei aqui, ó, um índice igual a 0, né? E botei um outro while. Só que nesse while, a condição, ó, aqui tinha uma condição. Aqui o while tem um true. Então, ele vai ficar rodando direto, a não ser que eu bote um break. E eu botei um break aqui, que é assim, eu botei assim, ó. Aqui a variável índice começa com 0, só para começar, mas quem vai dizer o índice é o usuário, que vai digitar. Então, ó, transforme inteiro que vinha da input, que é digite o índice do número ou 0 para sair. Então, a pessoa vai digitar, né, o índice, né, que ela quer, 0, 1, 2, 3 ou 4, ou 0 para sair. Então, aqui a pessoa digitou, por exemplo, o índice 2, tá? Aí você escolheu a posição 2, que armazena o valor. Aí, ó, quem está na posição 2 aqui, tá? E traz o 20, tá? E aí, mais uma vez, ó, eu uso uma jogada para a pessoa não se perder, né? Porque a pessoa digita 2, mas, por exemplo, se ela digitar o 5, ele vai dar erro, né? Então, eu faço aqui, ó, o índice menos 1, tá? Para ele printar para mim. Se ela digitar, me deu 5, ele vai lá no Python e pega o quarto, que é esse aqui, ó. Se a pessoa digitar o primeiro, aí aqui fica 0, ele vai lá e pega o primeiro, que é o 10, entendeu? Então você tem que ter esses cuidadinhos, né? Se a pessoa digitar 0, né? 0 dela é para sair. Né? Se eu não botasse esse ifzinho aqui, o Python ia trazer o 10. Se eu não tivesse esse cuidado de reduzir aqui, tá? O índice menos 1. Então, tentem replicar esse programa para vocês entenderem como é que a coisa funciona. É sempre bom assim, pessoal, replicar os programinhas que eu estou mostrando aqui. Aí eles dizem, por que você não deixa o código pronto só para a gente copiar? Porque assim vocês vão aprender, entendeu? Se eu deixar o código certinho, do jeito que vocês estão vendo aqui, não vai dar certo. Então, vocês têm que, pelo menos, tentar escrever esse código e ir errando, acertando e tirando as dúvidas com a gente para poder vocês irem aprendendo. Se deixar só o código que eu tenho ele pronto, né, em arquivo Python, aí vocês só vão copiar e colar, não vão conseguir aprender. Vamos falar agora de métodos de cópias de lista. Tem dois métodos básicos. O método simples, né, basicamente você não copia a lista, você só pega o mesmo objeto que é a lista e dá um outro nome para ela. Por exemplo, você diz que V é igual a L. Então, V fica sendo igual a L, mas a lista é a mesma para o Python, em termos de ocupar espaço na memória. Tá? Esse método, ele permite só que você tenha vários nomes para a lista, mas toda vez que você mexer num elemento dessa lista, você vai repercutir em todos esses nomes. Tá? O segundo método é o método onde você realmente faz uma cópia da lista. Você faz uma separação. Você diz, olha, a lista V é a lista L, abre colchete, 2 pontos, fecha colchete. Quando você bota só os 2 pontos aqui e os colchetes, está dizendo o seguinte, ó, o índice à esquerda e à direita é tudo. Né? O 2 pontos você vai dizer, traga a lista toda. Né? Eu não delimitei nem a esquerda nem a direita. Então ele faz uma cópia, ele pega a L, faz uma cópia para V. Aqui, se você mudar a posição de L, qualquer elemento, mudar 3 para 30, não afeta V. Né? Então, esses cuidados vocês têm que ter. Copiar a lista desse jeito aqui de cima é só dar um nome diferente para ela. Qualquer mudança muda todos os nomes. Desse jeito, não. Você faz uma cópia, cria um novo conjunto de elementos na memória. Às vezes isso aqui é conveniente, às vezes isso aqui é conveniente. Então, você tem que saber os dois.
Aqui é um exemplozinho, que a gente faz uma lista simples, ó, de 1 a 5, tá? E manda printar a lista original e faz uma cópia só mudando, dizendo ó, que V é igual a L. E aí a gente muda o valor de V, por exemplo, né? Que é 10, e manda ele printar L e V. E você vai ver ó, que o 10 muda nas duas, embora eu tenha modificado na V, na posição 0, que era 1, eu disse para botar 10, como eu disse que V é igual a L, ele pega e volta e muda também L. Ó. Ele printa L, ó, tá vendo? Já, o que era 1 virou 10. Então aqui é o primeiro método. No segundo método, ó, a mesma listinha, printa ela. Agora você diz que V é igual não a L, ó, a diferença mínima aqui, tá vendo? V é L, abre colchete, fecha colchete, 2 pontos. Então aqui é uma cópia. Aí você muda aqui o V, na mesma mudança, ó, na posição 0, que é o primeiro, né? Bote 10, aí print L, print V, ó. L continua com 1, já V passou a ter 10. Então, esses são as duas diferenças, tá bom? Vamos lá, fatiar listas. O que é isso? É obter um pedaço da lista, tá? Uma subdivisão dela. E você faz essa obtenção usando essa sintaxezinha aqui, ó, que a gente viu, dos 2 pontinhos, dizendo o índice onde começa e o índice onde termina. Tá? Se você não disser os 2 índices, a cópia é total. Aqui ele está dizendo assim, ó, começa na posição 1, então ó, 0 é o 10, 1 é o 20. E vai até a posição 3. Tá? A posição 3 é o 40. E ele trouxe o 20 e o 30. E por que ele não trouxe o 40 se era para ir até a 3? Porque aqui, pessoal, para o Python, o primeiro indexador é fechado. Lembra da matemática? Esse colchete é fechado, então traz ele. O segundo, esse colchete é aberto, que seria ele virado não para a esquerda, mas para a direita. Mas na programação eu não posso botar esse colchete virado para a direita. Então, implicitamente, o Python entende que é do 1 até o 3 como marcador, mas traz só o 1 e o 2. Então, ou seja, ele é um extrato de uma lista onde o índice à esquerda é fechado e o índice à direita é aberto. Tá? Outro jeito de você fazer essa cópia, ó, aqui eu simplesmente renomeei L, né? Ó, tá? Só isso. Diz que L agora era um pedaço da antiga L. Aqui não, eu digo, ó, V recebe um pedaço de L. Aqui L continua como é e V é que vai ser esse valor. Então aqui é um fatiamento no primeiro usando a simples renomeação da lista, que a gente viu lá atrás nas cópias, tá? Porque fatiar acaba sendo uma cópia. E aqui você tem um fatiar, que é uma cópia, né? Uma cópia parcial, onde você cria uma nova estrutura de dados na memória. Né? A primeira tem os valores 10, 20, 30, 40, 50 e a segunda tem 20, 30. Tá? E aqui é chamando a atenção para a história do valor fechado e aberto. Né? Toda vez que você vai pegar um pedaço de uma lista, né, ele é fechado à esquerda, ou seja, ele traz esse elemento, essa posição, e aberto à direita, ou seja, à direita ele não traz esse elemento, ele traz o imediatamente anterior a ele. Outro exemplo de fatiamento de listas, agora usando as duas indexações, a positiva e a negativa. Então aqui, ó, eu peguei o fatiamento simples, que é só você dar um novo nome para a mesma lista, né? Você não está criando uma lista nova. Então eu disse, olha, traz do 0 até o 3. Então o 0 é o 10, o 1 é o 20, o 2 é o 30, o 3 é o 40. Mas ele não traz o 40, porque lembra, o índice à direita ele é aberto. Ele é só um marcador, é um ponteiro. Então ó, é até aqui, até chegar no 40. Então 10, 20, 30. Se quiser pegar os mesmos 10, 20 e 30 usando a indexação negativa, aí tem que lembrar que aqui é a posição, ó, 0, 1, 2, 3, 4 no 50. Aí voltando, o menos 1 é o 50, o menos 2 é o 40, o menos 3 é o 30, o menos 4 é o 20 e o menos 5 é o 10. Aí você quer do menos 5 ao menos 2. Mesma lógica, ó, menos 5 fechado, traz o 10, então menos 5 é esse. Menos 4 é esse, menos 3 é esse, menos 4, menos 2 é esse. Então, não traz o 40. Então, você vai do menos 5 ao menos 2. Olha, ele traz a mesma coisa, tá vendo? Então, aqui são dois exemplos de você trazer a mesma coisa. Um na indexação positiva, outro na indexação negativa.
E era isso que a gente tinha para falar, pessoal, de teoria sobre listas na primeira parte. Então eu vou encerrar essa parte aqui de teoria e a gente vai lá para o Python fazer algumas práticazinhas rápidas para consolidar isso que a gente viu aqui, tá bom? Estou encerrando aqui. Como é que a gente vai para o Python? Lembrando a vocês, vamos aqui no Jupyter Notebook, na tela do seu computador, você dá Enter, ele vai abrir aqui um localhost, que é uma maquinazinha virtual que vai rodar o programa para você. E aí eu tenho uma pastinha aqui, ó, tá? Como é que você cria pastas? É aqui, ó, lembrando, ó, new, você pode criar um programa Python, um arquivo de texto e uma folder, tá? Ou um terminal. O terminal é esse rapazinho aqui, ó, tá? Basicamente a gente só cria aqui, ó, o Python e folder, né? Eu já criei uma folderzinha, ele cria sem nome, você pode renomear ela. Eu chamei ela de if, curso de engenharia civil. Então, ó, quando você escolhe ela aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o rename, tem mover, tem deletar. Isso aqui você já deve ter visto nas videoaulas que eu deixei de apoio, tá? Então, abre aqui no curso, disciplina de programação, tá vendo aqui o endereçozinho, como se fosse no Windows Explorer. E aqui eu tenho todos os códigozinhos que a gente costuma fazer, tá bom? Então, nós estamos tratando de listas que está no capítulo 6, certo? Tudo está aqui. Se a gente... Vamos criar aqui um novo, né? Para a gente trabalhar com um novo. Então, você vem aqui, ó, New, aí Python 3, aí ele vai criar aqui uma nova abazinha, tá vendo? Essa nova abazinha não tem nome. Você já pode aqui dar um file, save as, tá? E aí você já pode chamar de lista, né? Eu não gosto de usar espaço, então parte 1. Pronto. Quando você salva, aí ele já muda aqui o nome, ó, lista parte 1. Esse cara está zerado, mas se você vir aqui, ó, tá aqui o lista parte 1, ele está verdinho para dizer que está rodando. Quem está cinza não está rodando, tá? Então aqui, ó, é código, lembra? Ó, código e Markdown. Ó. Markdown é uma linguagem de codificação de texto. Não? Então nós estamos trabalhando aqui com lista, por exemplo. Aí você bota aqui, ó, listas, só para você se situar, parte 1. Tá? Então o Markdown, com 3 sustenido, ele vai dar uma espécie de negrito aqui. Ó. Você dá o Shift Enter, pronto. Aí aqui é texto, a primeira célula, a segunda célula é código. Tá? Aí se você quiser aqui testar o que a gente conversou, então vamos lá. Vamos fazer uma listazinha simples. Tá? Então vamos lá. L1 recebe, ó, quando eu abro o colchete, ó, ele já cria o outro, tá vendo? De valores iguais, por exemplo, 10, 20 e 30. Né? São 3 números inteiros. Tá certo? Aí vamos dar um print aqui de L lista 1. Aí, ó, Shift Enter. Se você der Ctrl Enter, ele só executa e não cria outra célula. Tá aí a nossa lista. Tá? Agora, se você vier aqui e der Shift Enter, né? Ele executa e cria uma nova linha de código. Tá? Então, essa aqui é a linha 1, que virou Markdown. Essa aqui é a linha 2, que é código. Essa aqui é a linha 3. Vamos criar agora uma outra lista, só que com coisas diferentes. Ó, lista, abre colchete, ele já cria o outro automaticamente. Então, o primeiro elemento é o número inteiro, vírgula, segundo elemento é o número real, por exemplo, 2.3, 2.35. Então, lembrando que para o Python ponto é vírgula e vírgula é ponto nos números. Tá? E abre aspas aqui no teclado, ó, ele já cria outra aspa, simples ou duplas, e aí a gente pode botar um texto. Pronto. Agora nós temos os 3 elementos básicos, número, inteiro, real e texto. Se você der aqui um print, tá? Que acaba sendo a nossa ferramenta básica de depuração, né? Quer ver se está dando certo. Shift Enter, ó, ele já printou os 3 elementos diferentes, né? E já me foi para outra linha de código, a 4. Agora vamos fazer um exemplo, digamos que a gente quer fazer cópia de lista, tá? Como é que eu faço os 2 gestos de cópia? Então, vamos criar aqui a nossa lista, certo? Vamos botar só números inteiros, 1, 2, 3, 4 e 5. A vírgula é o que separa um elemento do outro, tá? Se eu não botar a vírgula, se eu não botar a vírgula aqui, ele vai entender que é o 45, e não 4 e 5, ok? Então, se eu quiser fazer uma cópia dessa lista, tá? Do jeito que eu só dou nome para a lista, eu posso dizer assim, ó, V igual a L. Quando eu faço isso, né, eu estou criando não uma lista nova,
certo? É só duas listas do mesmo jeito. Então vamos ver isso. Se eu modificar um valor de V, vai repercutir em L. Por exemplo, V, aí posição 0, que é o primeiro, que é esse carinha bem aqui, ó, que é 1. Eu vou dizer, ó, esse cara agora é 100, tá? Aí dou um Enter, aí eu digo agora, printa para mim o L, Enter, printa o V. Tá? Vamos dar, opa, print. Né? Quando não fica verdinho é porque não vai funcionar, o comando ele não reconheceu, não é a palavra reservada. Olha aí, repercutiu nos dois. Eu mudei V, mas como eu disse que V era igual a L, repercutiu nos dois. Se eu não quiser, ó, Shift Enter, vamos lá. Se eu não quiser que isso aconteça, tá? Eu quero mudar em V, mas quero que L continue. Então, eu vou copiar esse código, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou mudar só isso aqui. Eu vou dizer que V é igual a L, aí abre colchete, fecha colchete, bota 2 pontos. E eu vou dizer, ó, V é uma cópia inteira de L. Aí ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 e fazer uma cópia na memória para V. Tá? E aí vai ficar independente de L. Fiz a mesma mudança no V e agora eu dou Enter, ó, Shift Enter. O que acontece? Ó, na primeira lista que ele imprintou, que é a L, ó, fica lá o 1 constante. Já a segunda lista, ó, não, mudou. Eu mudei o valor. Certo? Então, vamos agora mostrar um pouco sobre o fatiamento da lista, para a gente encerrar. Então, se eu quisesse comentar essas coisas que eu estou fazendo, né, eu poderia botar aqui dentro do código, só sustenido, eu vou botar aqui, ó, fatiar listas. Tá bom? Então, vou criar uma lista aqui. Tá? Pegar a mesma lista que está lá, por exemplo, essa lista aqui. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou fatiar ela. Tá? Vou criar, por exemplo, um fatiamento. Vou usar o método, que é esse segundo aqui, né? O método onde eu crio uma nova alocação de memória. Então, eu vou dizer assim, ó, vou criar uma separação aqui. Ó, por exemplo, vou dizer até o 3 é uma lista e o 4 e o 5 é outra lista. Então, como é que eu faço isso? Eu boto aqui, ó, L1 vai receber L, aí abre e fecha colchetes. Aí eu digo, ó, começando na posição 0, aí 0 traga quem? Ó? Traga esses 3, né? Então 0, 1 e 2. Então 2, 3. Tem que dizer o 3. Tá? Eu vou mudar aqui para não fazer confusão, vou botar 10, 20, porque aí o índice não vai se confundir com o valor, né? 40, 50. Pronto, aqui ó, 0 até o 3, quer dizer que ele está pegando o 10, o 20 e o 30. O 3, que é o 40, ele não pega. Então esse é o L1. Agora se eu quiser pegar o 40 e o 50, aí eu boto L2, recebe, L, abre, só botei o colchete uma vez, ele já bota o outro sozinho para mim. Aí eu digo, ó, começa, aonde, ó? Começa na posição aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Começa na posição 3, agora ele vai trazer o terceiro, e aí do lado direito eu não boto nada. Quando eu não boto nada, eu digo para ele o seguinte, vá até o fim, certo? Aí agora eu mando ele fazer um print, né? Printa L1, e printa L2. Aí dá segura o Shift, dá Enter. Olha aí, ele separou, né? A L1 é do 10 por 30 e a L2 do 40 por 50. Tá? Se você botar aqui, por exemplo, do 3 até o quarto elemento, ó, olha o que ele vai trazer para você. Ó. Ele traz só o 40. Entendeu? Aí diz, mas o índice não é só até o quarto? É, mas como é só um ponteiro, aqui você bota só o 5. Porque para o Python ele vai dizer, o 3 e o 4 são os ponteiros que eu vou pegar. Aí você dá Enter, ó, ele traz. Se você está inseguro, quer pegar a lista toda, então não bota nada. Tá? Eu demonstrei só para você entender que, embora a lista vá até o índice 4, como ele é aberto aqui no fatiamento ou na cópia, você pode botar o 5 que não vai dar erro, não. Agora, se você botar o 6 bem aqui, ó, olha o que acontece. Tá? Ele vai te trazer a lista toda, ó, porque ele vai continuar entendendo que só é até o 5. Então, o melhor é você não deixar o número e deixar em aberto aqui. Se você quisesse fazer a mesma coisa com indexação negativa, ó,
tá? Ctrl C, botar fatiar lista, índice positivo. Fatiar lista, índice negativo. Então, aqui, ó, como é que a gente faria? Para pegar os 3 primeiros, lembrando, ó, quando a gente, o índice negativo, ó, o último da direita é o -1, é -1, -2 é o 40, -3 o 30, -4 o 20, -5 o 10. Então, você bota aqui, ó, do -5 até quem? Até o 30, né? Então, aqui é o -5, -4, -3, -2. E esses 2 primeiros aqui, como é que você faz? Você diz, olha, eu quero do -2 até o final da lista. Olha como ele vai trazer a mesma coisa, né? Que eu dei um Ctrl Enter. Pronto, pessoal. E a gente demonstrou o que a gente viu lá sobre listas, né? Como montar listas, como copiar listas, como fatiar listas, suas propriedades básicas. E a gente encerra por aqui e aí passem para os exercícios. Muito obrigado pela atenção.